qual a finalidade e o método pedagógico para ajudar e fazer progredir um espírito nas expiações atrozes e muito dolorosas. Por que o sofrimento? Para que serve o sofrimento? E por que tem que ser assim? E aí? Na verdade, as chamadas expiações atrozes, essas dores acerbas, elas não são oferecidas para todos os espíritos. Não são. A lei de Deus é de justiça e misericórdia. Os instrumentos educativos da lei são os mais doces possíveis. Só que existem determinadas entidades que elas se endurecem no mal. Se você comete um erro, não é? Eu tenho um espírito que ele cometeu um mal, e aí ele está assim, ó, ele está torto. E eu ofereço para ele uma oportunidade de se renovar, e ele se renova do mal, ele estava torto, e ele se renovou no mal. Por que eu vou oferecer a esse espírito uma educação rígida se ele já se equilibrou? Ele já voltou para o plano normal daquilo que a vida pede. Agora, se eu tenho um espírito que ele tomou uma decisão no mal e eu já fiz de tudo para trazer esse cara e ele não vem, ele é um espírito endurecido. O que é endurecido? Endurecido é endurecido, gente. Ele não se sensibiliza. Então, por exemplo, todas as vezes que ele tem poder, ele maltrata, ele castiga, ele tortura. Ele precisa de uma experiência na qual ele perceba que ele não pode fazer isso. Então, ele cai numa circunstância de uma chamada expiação atroz. A expiação atroz, a expiação pesada, em que o cara renasce com perspectivas mínimas de conseguir ter uma lucidez, muitas vezes, para reagir ao seu processo consciente de evolução. Mas o espírito sabe, mesmo ele tendo mutilação mental, alguma coisa, ele sabe, porque o espírito, quem tem problema mental, na verdade, é o corpo. O espírito, muitas vezes, está plenamente lúcido dentro dessa circunstância. Então, as condições de espíritos em causas que está passando por experiências atrozes podem ser relacionadas com os espíritos endurecidos que estão precisando, porque já se tentou tudo e o cara não aprende. Então, pode aparecer essa circunstância. Segunda situação, eu posso encontrar alguém numa expiação atroz, que não é expiação, vai ser uma missão. Nem sempre um estado de sofrimento que uma criatura passa significa dizer que ela é um espírito devedor com a lei. Porque senão ia dizer, nossa, Jesus deve ser muito devedor, né? Ele nasceu pobre, na pior das províncias de Israel, que era a Galileia, não tinha condição de nada, não tinha condição de nada. E ele, no meio daquela confusão, andando a pé, coitadinho, perseguido, apanhou, foi crucificado. Nossa, ele vai ter um karma terrível. Não tem karma, porque as dores da criatura humana, muitas vezes, não são processos expiatórios, podem ser processos missionários. Alcione sofreu pra caramba, não estava em processo expiatório. Para deixar um exemplo. Então, nós vamos encontrar pessoas que estão passando por aquilo que nós chamamos de expiações atrozes, que é porque são endurecidos e estão passando mesmo porque é para passar, para poder ver se amolece. Temos aqueles que passam por expiações, por situações atrozes, mas que não é uma situação de expiação, é uma situação de missão, para deixar um testemunho. Olha Chico Xavier, gente. Não tinha um olho, um não prestava, o outro era ruim, pobre, meu Deus, feio, né? Feio, pobre,
perseguido. Meu pai do céu sofreu tanto. Mas isso não é um processo expiatório. Faz parte da missão. E existe uma terceira situação narrada aqui nesta obra. Está aqui coincidentemente. Reflexões Espíritas de Viana de Carvalho, capítulo 18. Capítulo 18 dessa obra tem que ser lido. Capítulo 18 chama-se Questões Socioeconômicas. Está vendo? Questões Socioeconômicas. Em que ele diz que tem muita pobreza no mundo que não é expiatória. Pobreza que é decorrente da exploração dos mais espertos sobre os mais frágeis. A lei de causa e efeito coloca o inteligente ao lado daquele que é mais ignorante, para que esse que é mais inteligente o eduque. E esse que é mais inteligente explora o que é pobrezinho, explora ele, e aí faz com que ele passe por uma série de sofrimentos que não seriam necessários. Então, é uma expiação? Não, é um processo, porque este que é mais inteligente é perverso e o explora numa condição de prova. Ele que explora vai responder pelo que ele faz. E esse aqui precisa ser forte, resistente e sair. Quando espíritos inteligentes poderiam pegar os que são mais frágeis e ensiná-los a progredir. Mas existem espíritos inteligentes que exploram os que são mais frágeis. Quem tem dúvida sobre isso, assista ao filme A Missão, com Robert De Niro, da década de 80, eu acho que é de 1983, eu acho, esse filme. Deem uma olhada, deve ter no YouTube de graça já. Assistam e vejam como que os homens civilizados podem explorar os indígenas e como homens civilizados podem impulsionar o progresso dos indígenas no mesmo tempo. O caminho da felicidade é como o nome diz, é um caminho que exige que a gente siga em harmonia com as leis divinas. Quando a gente foge desse caminho, que a gente costuma dizer, pega um atalho, nós nos desarmonizamos. Aí vem todas as perrengas que a gente traz. E muitas vezes a gente sai desse caminho para praticar atos, como ela já colocou, de exploração, né? De exploração do outro, de desequilíbrios de toda espécie, atos, inclusive, de maldade, que a história está cheia aí. E muitas vezes, quando ele colocou aqueles renitentes no mal, eles precisam ser burilados, mas não significa que Deus pega a pessoa, não tem um bonequinho aqui, pega a pessoa e diz, agora tu vai sofrer para ver o que é bom, até te arrepender. Não é isso. Nós nos envolvemos, nos encharcamos dessa energia, essa energia pesada que nós produzimos porque nós que não conseguimos amar ao próximo. Nós exploramos, odiamos, desprezamos o próximo. Então, essa energia faz com que, se eu não me arrepender e eu não tiver uma proposta de me transformar, eu continuo atraindo as situações que eu criei, porque eu estou, é como se eu tivesse me jogado na lama, como é que eu não vou me sujar? Mas eu me joguei, não foi Deus que me jogou lá. Eu me joguei na lama quando eu optei, nos meus milênios de vida, já tendo consciência do certo e errado, optar pelo errado. A história está cheia, a nossa história está cheia de opções erradas. Daí a importância do arrependimento. Mas se eu não me arrependo e sou teimosa, eu passo a atrair as situações que eu criei. Então, eu passo a conviver, porque é o meu... Eu vou conviver com quem? Com pessoas semelhantes a mim. Ou seja, que também querem explorar o outro. Quem vai ser o outro? Eu. Querem fazer maldade, no geral, com o outro. Quem vai ser o outro? Eu. Por quê? Porque eu estou na mesma energia dessa pessoa. E isso acaba sendo educativo, porque a alma diz, eu não aguento mais, eu não quero isso. Agora eu sei o que é sofrer. Agora eu sei o que eu fiz os outros sofrerem. Espiritualmente, a gente acaba aprendendo isso na dor. É necessário? Não.
Exemplo rápido, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi considerado o primeiro perseguidor. Ele inventou a perseguição aos cristãos. Foi ele que começou essa história. Os romanos vieram depois. Ele perseguia, ele mandava para o circo, ele julgava e matava. É só ler Paulo e Estevão. Quando ele foi perseguir os cristãos, caminho de Damasco, na Síria, para perseguir cristãos que estavam lá, aconteceu aquele fenômeno, ele viu Jesus e caiu do camelo, do cavalo, como quiserem, e se arrependeu ali, caiu a ficha. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. E ele fez o quê? Meu Deus, perseguiu o povo errado, né? Fiz besteira. O que eu faço agora? Vou me enfiar na culpa? Porque a culpa também é preocupante. Não, eu vou me transformar. Aquela queda do cavalo simboliza o arrependimento dele. Ou seja, ele mudou de rumo. O que ele fez? Ele estava lá no atalho, ele voltou correndo para cá. Ele ficou cego. O que é essa cegueira? Porque muitas vezes as nossas dores atrozes vêm das dificuldades que eu criei no meu corpo perispiritual. Os equívocos, os erros, a maldade, eles prejudicam o nosso corpo espiritual. Então, com certeza, ele já estava prejudicando o perispírito dele. Quando ele caiu em si, ele cegou. Mas o que Jesus diz? Vai até Damasco que alguém vai lá cuidar de você. E ele foi curado. Por que ele foi curado? Porque Jesus viu no coração dele que ele estava arrependido sinceramente e que todo o valor que eles tinham canalizado para o mal, aquele mesmo valor, aquela mesma fortaleza, ele tinha condições de canalizar do bem. Então, o que aconteceu? O início de uma dor atroz, que seria a cegueira, foi tirada porque ele estava optando pela transformação. Entendeu? E a partir daí ele recuperou a vista, Ananias foi lá, curou, ele chorou, tudo lindo, maravilhoso, e ele parte para construir toda a história. O antigo Saulo ficou para trás, história como Paulo de Tarso. Porque a lei divina é que o amor cobre a multidão de pecados, mas eu preciso desenvolver o amor dentro de mim. O pior dos déspotas não é obrigado a passar por tudo que ele fez, se ele aprender a amar. Quanto mais eu amo, quanto mais eu cresço, quanto mais eu vejo o outro como meu irmão e assim ajo, mais o passado vai se diluindo. A energia da lama, e eu vou saindo da lama e eu não atraio mais essas situações para mim. Então, no final, somos nós que atraímos.